Bom dia, criançada, tudo bem? O nosso culto vai agora começar. Ao nosso Deus pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora começar. Ao nosso Deus pedimos que nos venha abençoar. Pessoal, eu guardei um outro hino aqui agora, um outro louvor, que eu vou passar pelo YouTube para vocês, tá? Para que vocês consigam acompanhar daí, tá bom? Como vocês viram, minha voz não é muito boa, aí eu deixei um novo aqui agora com som, para a gente sair acompanhando, tá bom? E cantar junto. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim. Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, irei até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom, meu Deus é bom pra mim. Pessoal, agora para começar o nosso culto, tá, de adoração ao nosso Senhor, vamos fazer uma oração, tá, pedindo para que Deus nos proteja e nos guarde, né, nessa pregação, que tudo seja, nesse estudo, que seja tudo uma bênção, tá? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde nesse momento, Pai, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e possa nos fazer cada vez mais próximo de Ti, que possa trazer entendimento e que possamos ter uma vida mais correta em oração com o Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos continuar, na verdade, né, com o livro de Jonas, tá, que começou uma semana atrás, né, com a tia Lara, e eu fiz uma apresentação, tá, então eu vou colocar aqui agora para compartilhar com vocês, tá, para que vocês também possam seguir por aqui, tá bom? Esse estudo de hoje, que nós vamos ver, é a oração, o poder da oração, e em especial a oração que Jonas fez, quando ele estava na barriga da baleia, tá? Na barriga do peixe, que Deus, quando ele não quis ir para Nínive, tá? De acordo com a historinha que a Lara já contou, que a tia Lara contou na semana passada para vocês, tá? Quando ele não quis ir para Nínive, Deus ordenou que um peixe grande engolisse ele como castigo por tudo que ele tinha feito, tá? Aí eu vou voltar um pouquinho a história para que a gente consiga recapitular um pouco, tá? Entender um pouco da história de Jonas de novo, sabe? Só para relembrar, que já foi na semana passada, e dar início na história nova de hoje, tá bom? Mas antes eu queria perguntar para vocês, quantos aqui já andou de barco, né? É uma sensação muito gostosa, não é, gente, andar de barco? Tá? Que a gente pode sentir o vento, aquela brisa da praia, aquela coisa gostosa na cara, no rosto. E além disso, no alto mar, a gente consegue ver também toda a terra firme, né? A gente olha para a terra, a gente vê toda aquela beleza que Deus preparou para nós. Então, assim, tanto no mar quanto
num rio, andar de barco é muito gostoso, traz um prazer muito diferente para as nossas vidas. Só que ao mesmo tempo é muito perigoso, né? Porque é uma coisa assim que a gente está suscetível às águas, né? Qualquer coisa que pode acontecer, que acontecer ali, a gente vai estar em contato direto com a água. Então é muito importante saber nadar, tá? Então a gente tem que ter muita precaução quanto a isso daí, tá? Então quem não sabe nadar, não é muito bom aventurar em umas coisas assim, não, sem um adulto por perto. Tá? E Jonas, ele teve ele experimentou uma emoção que, na verdade, ele não estava passeando num barco. Na verdade, Jonas foi ao barco para fugir da presença de Deus, para fugir de Deus, porque Deus tinha dado um propósito para ele, que era ir até Nínive, né, pregar o evangelho para que aquele povo se arrependesse dos maus do mau caminho. Mas Jonas achou que se ele entrasse no mar e pegasse um outro caminho, Deus ali não estaria presente. A gente sabe que não tem como fugir da presença de Deus, não é? Onde que a gente vai, Deus está ali, ele consegue estar presente em qualquer lugar que a gente estiver, mesmo no mais alto monte ou no mais profundo mar, ele está presente. E foi Jonas, onde Jonas encontrou Deus. Tá? Então, Jonas, só voltando ao que a tia Lara já falou para vocês, ele tentou fugir da presença de Deus, lá em Jonas 1, do 1 ao 3, ele fala assim, ó, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mal sabia ele que Deus também estaria lá. Onde ele estivesse, Deus estaria lá para poder cobrar desse propósito que Deus já colocou para a vida dele. Vamos ver o que aconteceu. Quando em meio ao alto mar, Deus mandou uma tempestade muito forte para aquele lugar, tá? E o barco começou a quase virar. E o povo que estava lá dentro ficou desesperado, os marinheiros ficaram desesperados, tá? E o que aconteceu? Aqueles marinheiros começaram a cada um a invocar o seu Deus e pedindo que o Deus deles livrassem. Só que a gente sabe que o Deus deles não tinha poder nenhum, que o Deus deles, na verdade, não existem, né? Eles não têm poder nenhum para acalmar o mar. O único Deus que tem poder para fazer isso, que já fez isso, é o nosso Deus, né? Então, o que acontece? Em Jonas 4, 1:4 fala assim, ó, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Agora vocês me imaginam o desespero daquele povo, tá? Que não tinha para onde correr, porque estava no meio do mar, tá? E assim, mesmo se eles caíssem no mar, eles não iam conseguir sobreviver, porque eles estavam muito longe da terra, tá? Então eles iam ter que nadar muito, eles provavelmente não teriam força para isso. Então, o que aconteceu? Um dos mestres do navio chegou lá no fundo, na parte de baixo do navio, e encontrou Jonas dormindo. E ele pegou e falou assim, olha, você está dormindo, o navio está quase afundando e você está dormindo, como que você consegue? Né? Aí ele fala, né? Aí Jonas explica para ele a situação, tudo, fala que o Deus dele é o Deus do navio, Deus do mar, Deus do vento e tal. Então ele falou, então enfoca o teu Deus e pede que o teu Deus salve a gente, porque a gente vai afundar, né? Aí até os marinheiros que estavam lá lançam a sorte, né, para saber por que aquilo lá estava acontecendo. Então eles como se tivessem um jogo lá para poder adivinhar o que estava acontecendo. E o jogo caiu favorável a Jonas, mostrando que a culpa era de Jonas. E na verdade nós sabemos que a culpa era de Jonas, porque Jonas estava fugindo da presença de Deus. Só que Deus encontrou ele, não adianta, ele não ia fugir da presença de Deus. E Deus achou ele lá no meio do mar. E começou a dar a tempestade para quê? Para que mostrasse para ele que ele estava ali, né? Então, o que acontece? Jonas fala pro marinheiro que o problema realmente era ele, tá? E o que ele deveria fazer? Deveria levantar ele, jogar ele no mar, tá? Que assim o mar se acalmaria novamente. Tá? Então, lá em Jonas 1:12 fala, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, Jonas já sabia que ele estava tentando fugir de Deus, mas que ele não conseguiria. Tá? E no momento, gente, que Jonas é lançado no mar, tudo volta ao normal, tudo se acalma, tá? Então, o que aconteceu? Até aqueles marinheiros que estavam dentro do mar realmente perceberam o poder do Deus de Jonas, que é o poder do Deus verdadeiro, tá? Então, muitos ali começaram a cultuar o nosso Deus e até fazer servir holocaustos, né, para o nosso Deus, começaram a fazer ofertas ao nosso Deus, tá? Porque viram tanto que ele era poderoso e que ele realmente era o Deus Altíssimo, tá? Então agora, gente, Jonas estava no meio do mar, lançado sozinho,
tá? Aí ele pensava, olha, posso aqui agora, vou ser afogado, um tubarão vai me comer, foi totalmente perdido aqui no meio desse mar. Né? Só que Deus foi tão bom que Deus tinha um propósito para a vida de Jonas. Deus não ia deixar Jonas morrer ali. Deus estava com ele. Mesmo ele todo sendo desobediente, igual ele foi, Deus estava com ele. Tá? Deus ia guardá-lo. Então, o que, que Deus fez? Deus mandou um peixe gigante para que o peixe engolisse Jonas. E, gente, por incrível que pareça, a gente pensa, quando pensa em tubarão, essas coisas, o peixe, ele serviu ali para proteger Jonas do mar, para não deixar que Jonas se afogasse e morresse ali. Tá? Então, o peixe comeu Jonas, engoliu Jonas e foi para o fundo do mar com ele. Então, hoje entra a nossa parte da nossa história, tá? Então, até aqui foi o que a tia Lara contou para vocês na semana passada. Agora a gente vai entrar na parte de Jonas 2, de 1 a 9, que diz o seguinte, ó, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos acompanhar junto? Tá? Então, assim, é a oração de Jonas no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi até a ti a minha oração. E subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. E o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esse é Jonas de 2 de 1 a 9. Tá? Então é quando Jonas estava na barriga do peixe. Gente, Jonas, ele fez algo que ele não fazia há muito tempo, que era o quê? Era orar ao Senhor. Quando o marinheiro chegou para ele e falou, ore ao teu Deus e peça que ele pare o mar e calme o vento, acalme tudo, acabe com essa situação para que a gente não morra, Jonas não fez. Então Jonas teve que ser lançado no mar, engolido por um peixe, para que então ele voltasse aquele primeiro amor que ele tinha antes, e é onde ele orou ao Senhor Deus. E quando a gente ora a Deus, a gente entrega os nossos problemas a Ele, a gente mostra a dependência deles, e Deus se agrada muito disso. Tá? Então, quando Jonas, a partir do momento que Jonas fez isso, Jonas, ele é como se comovesse Deus, é como se ele mostrasse para Deus, olha, eu necessito do Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor. Tá? Então, a partir do momento que Jonas faz isso, Jonas mostrou que ele estava totalmente entregue nas mãos de Deus, que se Deus não socorresse ele dali, ele seria provavelmente morto. Então, Jonas, ele observou também o quê? É algo que a gente observa lá em Salmo 139, Salmo 139, do 7 a 10, que ele fala assim, ó, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então Jonas entendeu que mesmo na barriga do peixe, e onde ele estivesse, se ele orasse, se ele clamasse a presença do Senhor, Deus ouviria ele, tá? Deus estaria ali, Deus ajudaria ele, Deus livraria ele de toda aquela situação ruim que ele estava passando, tá? Porque Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Gente, vocês imaginam isso, criançada? Na barriga de um peixe, cheio de água e sem comida. Tá? A todo tempo ali ele poderia pensar, olha, que essa água que está entrando aqui, eu vou morrer afogado aqui dentro, o que eu vou fazer aqui dentro? Tá? A partir do momento que ele ora e ele entrega a vida dele para Deus, Deus vai começar a ouvir a oração dele. Tá? Então, assim, independente de onde ele estivesse, na terra seca, se ele estivesse em Nínive, quando Deus mandou ele para lá, se ele estivesse no barco, ou se ele estivesse na barriga do peixe, em qualquer lugar, se ele clamasse a Deus, Deus estaria com ele. Então, assim, pela graça e misericórdia de Deus, Jonas entendeu o propósito dele ali, tá? E pra gente, e nós, quando nós devemos orar?
Nós devemos orar, cansada, sempre quando estamos tristes ou angustiados. Sempre quando tem alguma coisa que está nos incomodando, nós devemos entregar isso na presença do Senhor. Nós devemos orar agradecendo pelas maravilhas que Deus dá nas nossas vidas e também devemos orar quando alguma coisa nos incomoda, tá? E Jonas percebeu isso em 2:4, ele fala, ó, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha só, Jonas estava num período totalmente angustiado, tá? Então ele entrega a vida dele para Deus, ele fala, olha, estou diante de ti, não sei o que fazer, se o Senhor não me tirar daqui, eu não tenho saída, eu vou morrer aqui dentro. Só que o que é engraçado, isso traz um grande aprendizado para nós hoje, nos dias que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma crise de saúde, não é? A gente não está passando por uma pandemia, o Covid-19, coronavírus, não é uma coisa que está trazendo tanta tristeza para nós, tá? E Jonas, no meio daquela mesma situação que ele estava vivendo, um momento muito angustiante, do que ele tem saudade? Ele fala, ó, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Jonas não fala que ele tem saudade da casa dele, ele não fala que tem saudade dos amigos, do pai, dos pais dele. Ele fala que ele tem saudade de estar na casa de Deus, tem saudade de estar na presença de Deus, junto com os irmãos em Cristo que ele tem. Tá? Então, nós hoje, isso traz até para nós isso, né? Porque assim, a gente está vivendo uma pandemia que a gente não pode ir para a igreja, a gente não pode muitas vezes rever os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos da igreja, não é? Quantos aí estão com saudades um do outro, queria abraçar, né? Queria correr um pouco igual vocês correm, né? Jogar uma bola junto, fazer um dormidão na igreja, e a gente não pode fazer isso, né? Porque infelizmente estamos passando por um processo de privação. E é o mesmo processo que Jonas passou, tá? Então Jonas sentiu muita saudade disso. E dá um pouco de arrependimento, porque ele começa a pensar, nossa, por que eu não valorizei tanto isso, mais isso, quando eu tinha isso, acesso a isso livremente, sem problema. E a mesma coisa para nós, né? Por que a gente não valorizou a igreja? Por que a gente não ficou mais feliz de estar na igreja? Não é? Então, assim, a gente tem que trazer essas orações na presença de Deus e mostrar, Deus, eu quero voltar à tua casa, eu tenho vontade de estar ali de novo, eu quero rever os meus amigos. Então, assim, traz paz ao mundo, que o mundo precisa tanto disso hoje, né? Cura essa doença, nos leva de volta à tua casa. Não que a gente esteja afastado de Deus, mas a gente quer estar de volta naquele espaço físico onde a gente pode viver em comunhão, viver em harmonia, encontrar os nossos amigos, porque a gente também precisa desse calor, né? Abraçar, jogar bola, as meninas brincar de boneca, né? Toda aquela correria, tudo que isso é gostoso, né? Então a gente tem que as nossas orações, elas devem fazer parte disso, tá? Tem que pedir isso para Deus, pedir esse direcionamento de Deus, e a partir do momento que a gente pede, Deus entende que nós estamos sendo dependentes dele. Deus gosta demais disso, criançada. Deus gosta de saber que, olha, cada um de vocês são dependentes meus e vocês sabem disso. É isso que eu quero que vocês saibam disso. E a partir do momento que a gente sabe disso, que a gente entende isso, Deus começa a agir. Deus tira a angústia, Deus tira a tristeza, Deus alivia esse sofrimento que a gente está passando, esse momento de separação. Deus, tudo vai chegando num lugar, sabe? Deus quer cada vez mais que a gente tenha dependência dele. Então, assim, nós podemos nos perguntar, né? A gente tem valorizado as coisas de Deus nas nossas vidas? Tá? Nós temos valorizado a nossa igreja, aquela comunhão que a gente tem? Qual a importância que a gente dá para a obra de Cristo? Tá? Antes, gente, quando a gente tinha livre acesso a isso, às vezes acaba passando batido, sabe? Ah, as coisas de Deus, lá, tem que ir lá na escola dominical, domingo de manhã, eu tenho o culto sexta-noite lá das crianças, eu vou no culto dos pais. Mas nossa, hoje eu não estou afim de ir, nossa, não seria melhor ter ficado em casa, eu queria tanto ficar em casa, mas hoje que a gente está sendo privado disso, que a gente não pode estar junto, né? Olha como era gostoso estar ali, olha como era gostoso brincar, abraçar os irmãos, por mais que a gente estivesse cansado naquele dia, não é tão gostoso? Nossa, eu não vejo a hora de voltar, sabe? De poder ficar até tarde na igreja, conversando, brincando, sabe? Brincando, vendo vocês, sabe? A gente poder conversar até mais tarde, fazer os dormidão que a gente não dormia, ficava a noite inteira acordado, jogando bola no último andar da igreja. Nossa, que saudade que dá tudo isso, né? Então, assim, a gente tem que olhar bastante para essas coisas para a gente começar a valorizar mais elas, sabe? A gente valorizar tudo que Deus dá para a gente de graça, para a gente ter mais essa comunhão, tá? E dá também uma importância muito grande para a obra de Cristo, sabe? No meio onde a gente vive, na escola, com os nossos amigos, sabe? A gente tem que dar testemunho, porque a partir do momento que a gente dá testemunho, Deus se alegra demais de nós, sabe? Ele faz de novo brilhar essa luz, tá?
tá? Nas nossas vidas, tá? Então a gente tem que ser luz para os outros também, tá? Então, assim, só dando um exemplo, e é que essa luz vai brilhar em nós, e a partir disso daí nós conseguimos influenciar muitas outras pessoas, tá? E também nós temos que orar com esperança apenas em Deus. E Jonas fez isso. Lá em Jonas 2,7 ele fala, ó, quando desfalecia a minha alma, em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou em ti a minha oração, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Então, assim, ele, apesar de tudo, da situação que ele estava vivendo, de toda a tristeza que ele estava passando ali, de todo o sofrimento, da baixa esperança, às vezes assim, que ele olha e fala, não tem como eu sair daqui, eu não vou sair dessa barriga desse peixe, eu vou morrer aqui dentro, sabe, eu vou morrer afogado, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ele lembrou ainda que ele tinha uma esperança, que a esperança dele era o Deus vivo, e que Deus, de tudo que ele já conhecia de Deus, ele já tinha visto os feitos de Deus na vida dos outros e na vida dele, ele sabia que Deus ia tirar ele daquela situação. E entrou, aí ele fala que a oração dele entrou no santo templo de Deus, e que Deus iria ouvir e ia resgatar ele dali. E aí ele falou assim, ó, com uma oferta de gratidão, que ele fala em 9, eu ofereci sacrifício com voz de agradecimento, o que votei e pagarei. Então, quer dizer que Deus, ele tinha certeza que Deus ia tirar ele dali, ele tinha esperança nesse Deus vivo, e que depois ele ia oferecer sacrifícios a Deus como forma de agradecimento por tudo que Deus tinha feito, de todo o livramento que Deus tinha feito. Com certeza, naquele momento ali, Jonas entendeu que o caminho dele era para ir para Nínive, como Deus tinha mandado ele ir, e lá ele pregaria o evangelho, e lá ele salvaria muitas pessoas. Por quê? Ele fala até no final de 9, ó, do Senhor vem a salvação. E é até engraçado, porque na vida de Jonas, olha só, Jonas, através de um erro, ele esteve num barco que quase afundou, certo? E naquele barco, o que ele fez? Muitos marinheiros ali conheceram a Deus através do que ele fez. Quando ele lançou ele ao mar, o mar se acalmou. Que Deus deles que teria capacidade de fazer isso, de acalmar o mar? Entendeu? Então, através desse erro dele, desse coração duro que ele teve, muitas pessoas ali foram salvas. E depois, através da obra de Deus também, ele foi até Nínive, e lá em Nínive, provavelmente, muitas pessoas foram salvas, porque ele foi usado por Deus em Nínive também. Então, muitos ali que às vezes estavam perdidos foram salvos. Então, assim, do Senhor vem a salvação. Quando a gente pensa que não tem saída, Deus sempre dá uma saída para nós. Tá? Então, a gente tem que entregar nossas orações para Deus, sabe? A gente tem que mostrar o nosso problema para Deus e ter certeza, gente, no coração, que Deus vai resolver, sabe? Mesmo aquela briga mais simples com um amigo da escola, sabe? Aquela prova difícil, nós temos que colocar na presença do Senhor as nossas orações e os nossos problemas. E com certeza Deus vai fazer o melhor para as nossas vidas, gente. Pode ter certeza disso. E Jonas, ele com certeza ele lembrou de 2 Crônicas 7,14, que fala assim, ó, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nesse daqui, gente, nesse versículo, Deus não quer mais nada que a gente se humilhe na presença dele, que a gente entregue as nossas orações e que a gente mostre para ele, olha, meu pai, eu preciso muito do Senhor, papaizinho. Se o Senhor não me socorrer, eu não vou dar conta, eu não vou sair dessa situação que eu tô. Eu preciso sair, mas se o Senhor não colocar a tua forte e poderosa mão, eu não vou conseguir sair, sabe? Eu dependo de ti, tá? Então, quando a gente faz isso, quando a gente coloca isso na presença do Senhor, Deus ouve a nossa oração, sabe? É o que ele faz? Ele tira todo o mal que está no nosso coração, ele tira todo o mal que está no nosso pensamento, ele tira todas as coisas ruins que estão nos cercando, sabe? Que estão trazendo tristeza para a gente, tá? Então, assim, a gente tem que entender que se a gente se humilhar na presença de Deus e orar, Deus se alegra muito, tá? Se alegra muito, muito, muito. E a gente se faz mais especial ainda do que já somos para Ele. Então, gente, o livro de Jonas, ele é mais como um livro que fala do poder da salvação que Cristo tem, tá? Então, assim, mas como a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, o livro de Jonas é um livro de salvação, mostrando o poder da salvação de Deus, tudo que Deus pode mudar e transformar na vida das pessoas, tá? De uma pessoa que não queria não queria servir a Deus, não queria servir os propósitos de Deus, tá? Para uma pessoa que salvou praticamente muita gente em Nínive, através do poder de Deus, salvou muita gente que estava naquele barco junto com ele,
tá? Da morte e também da morte eterna, tá? Então, foi um livro que demonstrou que ao Senhor pertence a salvação, sabe? Que Deus pode tudo, tá? O que nós precisamos é entregar as nossas vidas na mão dele, tá? E deixar que o resto, gente, ele faz tudo, tá? Todo o sofrimento, toda essa coisa que está nos afastando um dos outros, sabe? Essa vontade de estar junto, só a gente entregar na mão de Deus, você pode ter certeza, meus amiguinhos, que Deus vai resolver tudo, tá bom? Então, se a gente tem problema, nós temos que falar com Deus. Ele entende e renova as nossas forças, tá? Então, o que eu tô falando para vocês, desde aquela briguinha com um amigo na escola, desde de uma prova difícil que a gente vai ter que fazer, alguma situação que a gente está tendo em casa, briga com o irmão, sabe? Aquele desconforto, aquela coisa ruim, que se a gente apresenta os nossos problemas para Deus, com certeza, Deus vai nos ouvir, Ele vai entender e vai fazer a tua obra, a obra dele, no tempo dele, conforme Ele quiser, tá? Pode ser que essa obra nem venha na hora, às vezes ela demora a resposta de Deus, mas com certeza ela vem no tempo que ela deve ser vinda, tá? Que ela deve vir, tá? Isso a gente tem que ter confiança, tem que esperar em Deus, que Deus, Ele vai atender segundo o propósito dele para as nossas vidas. Então, só, Deus sempre ouve as nossas orações. Quando nós fazemos ela com sinceridade, com paz no nosso coração, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele sempre vai ouvir as nossas orações, independente de onde a gente estiver. Ele sempre vai nos ouvir. E Ele sempre responde as nossas orações também. É o que eu estou falando. Às vezes ela vem na hora a resposta. Às vezes ela não vem e às vezes ela demora para vir. O que nós temos que entender é que, às vezes, o que a gente quer para as nossas vidas nem sempre é o melhor para ela. Tá? Então, Deus conhece tudo, Deus conhece o tempo que precisa para aquilo acontecer. Tá? Então, o que nós temos que ter é ter paz e esperar que, se não veio naquele momento, com certeza ele vai vir depois. Tá? Mas ele sempre vai responder as nossas orações, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa. Mas a gente tem que entender que ele sempre vai fazer para o nosso bem. Tá? E decidimos, gente, sempre agradecer a Deus por isso. Depois que passou tudo isso com Jonas, o que ele falou lá no capítulo 2, versículo 10? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, assim, quando Jonas reconheceu o poder de Deus e que Deus estava acima de tudo, e que a única coisa que ele precisava era entregar a vida dele para Deus e deixar que Deus fizesse o resto, Deus fala para o peixe que vai e devolve ele na praia, porque ele entendeu o que eu quero para a vida dele. E quando Deus devolveu Jonas na praia, Jonas seguiu o caminho dele para ir até Nínive, pregar a palavra de Deus para aquele povo. Levar a palavra de Deus para um povo que muita gente ainda não conhecia, tá? Então, o que acontece? A partir desse momento, nós temos que agradecer a Deus, tá? Porque Deus sempre vai fazer o melhor para as nossas vidas, tá? Então, assim, o que eu queria passar para a gente hoje é, gente, nós temos que ter a certeza que nós devemos entregar as nossas orações a Deus, tá? Que nós devemos entregar os nossos problemas para Deus, sabe? E estar pronto que Deus vai nos atender, se for da vontade dele, e se não for da vontade dele, é porque aquilo não era o melhor para nós, tá? Então, assim, eu quero que vocês fiquem em paz, que vocês tenham uma semana muito, muito abençoada, que Deus possa visitar o coração de vocês, possam trazer paz, e que todas as dificuldades que vocês possam ter durante essa semana, que entregue ao Papai do Céu, que com certeza tudo, tudo, tudo se resolverá, tá? Eu quero deixar um beijo para todos vocês, tá? A Bebel e eu e a Isadora estamos morrendo de saudades de todos, tá? Estamos doidos para estar juntos novamente. Se Deus quiser, logo, logo, vocês todos vão conhecer a Isadora, tá? Nós estamos muito felizes, muito, muito mesmo, com todo esse presente que Deus está nos dando. Isso, olha, a Isadora foi uma obra de oração, tá? Depois de todas as coisas que a gente passou, Deus privando a gente de ter filho, tá? A gente implorou para Deus, colocou na mão dele e ele fez a obra dele no tempo dele, tá? Então, a Isadora para nós é uma resposta das orações de Deus. Então, do mesmo jeito que Deus fez para nós, com certeza ele fará por vocês também, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.